Olá, galerinha, bom dia, bom dia. Vamos dar início a mais uma pílula do conhecimento e hoje nós iremos estudar as disciplinas de Direito Administrativo e também a disciplina de Estatuto da Criança e do Adolescente. Já estamos, inclusive, finalizando o nosso conteúdo, que é bem curtinho, do ECA, e aí nós vamos dar continuidade também no Direito Administrativo, que é uma disciplina super importante para a sua aprovação. Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui a tela, tá bom? Então, vamos iniciar o nosso conteúdo de hoje dentro do ECA, estudando a tutela jurisdicional do direito da criança e do adolescente, tá? E vamos começar justamente pelo próprio acesso à justiça, que está lá previsto do artigo 141 a 224 do ECA. E aí, o artigo 141, ele vai dizer que é garantido o acesso a toda criança ou adolescente à defensoria, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário por qualquer de seus órgãos. Aí o parágrafo primeiro vai dizer que a assistência judiciária gratuita será prestada aos que dela necessitarem, através de defensor público ou advogado nomeado, assim como cabe todo de qualquer parte, né? Lembrando também que no parágrafo segundo vai dizer que as ações judiciais de competência da Justiça da Infância e Juventude são isentas de custas, ressalvada hipótese de litigância de má-fé. Então, em regra, elas correm pela justiça gratuita, tá? Muito importante dizer também que toda criança ou adolescente tem direito de ser assistido para ter acesso à justiça, no entanto, ela deve estar devidamente representada, seja pelos seus pais, seja pelo próprio Ministério Público ou pela Defensoria Pública, ou qualquer advogado constituído que possa aí fazer também, às vezes, da representação, tá certo? E aí, como será o acesso à justiça para criança e adolescente? E aí o ECA, do 142, vai dizer que os menores de 16 anos serão representados, como eu falei, tá? E aí a representação ela vai se dar ou pelos pais, certo? E aí, na ausência dos pais, ou tendo estes o seu poder familiar destituído, né, nós vamos ter a figura do tutor, né? Isso, e aí, ou os pais ou o tutor representarão os menores de 16 anos, tá? E menores de 21 anos são assistidos por seus pais, tutores ou curadores na forma da legislação civil ou processual. Lembrem-se que, embora a maioridade no Brasil seja 18 anos, mas o ECA ele ainda prevê algumas possibilidades, né, alguns direitos também para aqueles que estão entre 18 e 21 anos, tá? O parágrafo único, ele vai dizer que a autoridade judiciária dará ao curador especial à criança ou adolescente, sempre que os interesses destes colidirem com os dos seus pais ou responsáveis, ou quando carecer de representação ou assistência legal, ainda que eventual, tá certo? Então, se houver interesses conflitantes, né, no sentido de, por exemplo, uma situação de violência doméstica envolvendo os pais, que são os próprios representantes. Então, nesse caso, ao judiciário, poder judiciário, o juiz, ele vai nomear um curador especial para poder atuar em nome daquela criança ou adolescente, certo? Com relação à questão dos maiores de 18 anos, gente, a maioridade tem capacidade e não precisaria da assistência para poder litigar, né? Nós sabemos disso. Mas o ECA ele ainda traz essa possibilidade, tendo em vista que a maioridade, antes, né, na vigência do ECA, era até os 21 anos, tá? O artigo 143, ele vai dizer que é vedada a divulgação dos atos judiciais, policiais, administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes que se atribua autoria de ato infracional, e o parágrafo único, ele vai dizer que qualquer notícia a respeito de fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografias, referência de nome, apelido, filiação, parentesco, residência, inclusive iniciais de nomes e sobrenomes. Então, não pode haver nenhuma divulgação, nem das imagens, e muito menos dos dados dessa criança ou adolescente que esteja em conflito com a lei, tá? O artigo 200 a 205 vai trazer justamente do papel do Ministério Público dentro da tutela jurisdicional das crianças e dos adolescentes. E aí o artigo 201 do ECA, ele vai dizer que compete ao Ministério Público, primeiro, conceder a remissão como forma de exclusão do processo, promover e acompanhar procedimentos relativos às infrações atribuídas a adolescentes, promover e acompanhar as ações de alimentos, procedimentos de suspensão, destruição
poder familiar, nomeação e remoção de tutores, curadores e guardiães, bem como oficiar em todos os demais procedimentos de competência da infância e juventude. Então, o MP ele tem que atuar em todos os procedimentos que são de competência do juizado da infância, tá? Promover de ofício e por solicitação dos interessados a especialização e a inscrição em hipoteca legal e a prestação de contas dos tutores, curadores e qualquer administradores de bens de crianças e adolescentes nas hipóteses do artigo 98. Também constitui competência do MP promover o inquérito civil na ação civil pública para a proteção dos direitos individuais e coletivos relativos à infância e juventude, tá? Inclusive, os definidos no artigo 220, parágrafo 3º, incisos 2º da Constituição, instaurar sindicâncias, realizar diligências investigatórias e determinar a instauração de inquérito policial para apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção da infância e juventude, impetrar mandato de segurança, de injunção e habeas corpus em qualquer juízo, instância ou tribunal, na defesa dos interesses sociais individuais indisponíveis afetos à criança e adolescente, e encerro aqui, né, o papel do Ministério Público. E agora nós vamos adentrar no papel do advogado ou advogada. E aí, o artigo 206 do ECA vai dizer que a criança ou adolescente, seus pais ou responsável e qualquer pessoa que tenha legítimo interesse de solução na lei poderão intervir no procedimento de que trata esta lei através de advogado, ou seja, o advogado ele deve atuar como procurador, né, deve atuar dentro desses processos, tá? O qual será intimado para todos os atos, pessoalmente por publicação oficial, respeitado o segredo de justiça. E aí o parágrafo único, ele vai dizer que será prestada assistência judiciária integral, gratuita, àqueles que dela necessitarem. Bom? O artigo 207, gente, ele vai dizer, só um minutinho, voltando, gente, acho que foi algum delay aqui na gravação. Vamos lá, vamos lá. Voltando aqui para vocês, né? Nós estávamos falando justamente do papel do advogado, né? Dentro da tutela jurisdicional da criança e do adolescente. E aí, o artigo 207 do ECA, ele vai dizer que nenhum adolescente a que se atribui a prática de ato infracional, alguém que é ausente ou foragido, será processado sem defensor. Então, toda criança, todo adolescente que está em conflito com a lei tem direito aí à defesa do advogado, tá? E aí, o parágrafo primeiro vai dizer que se o adolescente não tiver defensor, se ele é nomeado pelo juiz, é salvado os direitos de a todo tempo constituir outro de sua preferência. O parágrafo segundo vai dizer que a ausência de defensor não determinará o adiamento de nenhum ato do processo, devendo o juiz nomear substituto, tá? Ainda que provisoriamente, ou para o só efeito do ato. E o parágrafo terceiro vai dizer que será dispensada a outorga de mandato quando se tratar de defensor nomeado ou sido constituído tiver sido indicado por ocasião de ato formal com a presença da autoridade judiciária, tá? Dentro da questão do papel do juiz, né, o artigo 147 do ECA vai dizer que a competência do juiz para as causas que envolvam tutela jurisdicional das crianças e dos adolescentes será determinada pelo domicílio dos pais, preciso 2, pelo lugar onde se encontra a criança ou adolescente, né, se não tiver o domicílio dos pais, e aí, nos casos de ato infracional, será competente a autoridade da ação ou omissão, observadas as regras de conexão, continência ou prevenção, ou seja, vai ser justamente utilizada a teoria da atividade, né, e aí o lugar vai ser justamente onde aconteceu a ação, onde aconteceu o ato infracional, tá? O parágrafo segundo vai dizer que a execução das medidas poderá ser delegada à autoridade competente da residência dos pais ou responsável, ou local onde sediar-se
onde sediasse a entidade que abriga a criança ou adolescente, tá? No caso do cumprimento das medidas socioeducativas. Com relação aos procedimentos, o artigo 152 a 197 do ECA vai dizer o seguinte, que da apuração da infração administrativa, as normas de proteção de criança e do adolescente, caberá aí a representação pelo MP ou pelo Conselho Tutelar, ou o auto de infração lavrado por servidor público credenciado, a competência vai ser sempre da Vara de Infância e Juventude, e o prazo de defesa ele é de 10 dias de intimação, tá? Da intimação. E aí, para a apuração do ato infracional atribuído ao adolescente, né? Primeiro, o delegado ele vai fazer o auto de apreensão, ele vai lavrar o boletim circunstanciado, o relatório policial, e aí o auto de apreensão, ele vai acontecer quando houver o flagrante mais violência ou grave ameaça, tá? Lavra-se um boletim de ocorrência circunstanciado, e aí esse boletim de ocorrência ele vai ter que ser lavrado, havendo ou não flagrante, né? E aí, sem violência ou grave ameaça, tá? E aí só lavraria o boletim, e o relatório, ele vai acontecer na situação sem flagrante, na violência ou grave ameaça, tá bom? Os crimes de violência ou grave ameaça, nas infrações, nos atos infracionais, né? E aí, o juiz, ele vai, recebendo essa demanda, ele vai comunicar, né, desculpe, o delegado recebendo essa demanda, ele vai haver a comunicação ao juiz e à família do menor, apresenta-se o menor ao Ministério Público e o promotor poderá promover o arquivamento dos autos, poderá conceder a remissão, que é o perdão, ou poderá representar a autoridade judiciária para aplicar a medida socioeducativa. Então, o MP, ele vai ser o órgão que vai estar ali antes do judiciário para poder, ainda na seara administrativa, verificar se há possibilidade de resolver a demanda de forma administrativa, tá? E aí, se o juiz entender, se o Ministério Público entender que cabe a aplicação da medida socioeducativa, encaminha-se para a Vara de Infância e Juventude, tá? E aí, o que é que acontece? O juiz da Vara de Infância e Juventude, ele recebe aquela demanda do MP, e ele pode ou mandar emendar a representação, se a representação tiver algum vício, poderá indeferir a representação ou poderá receber. E aí, se o juiz ele recebe a representação, ele vai agendar uma audiência de apresentação, vai dar-se o prazo de 3 dias para o advogado entrar com a defesa prévia, vai haver a chamada audiência de continuação, que é como se fosse uma audiência de instrução e julgamento, com oitiva de testemunhas, alegações finais, e, por fim, a sentença, tá? Dentre os procedimentos que o juiz pode adotar, existe o procedimento para perda ou suspensão do poder familiar, né? Que está dentro justamente dessa questão da tutela jurisdicional dos direitos da criança e do adolescente. E aí o artigo 155 do ECA, ele vai dizer que o procedimento para a perda ou suspensão do poder familiar terá início por provocação do MP ou de quem tenha legítimo interesse, tá? O artigo 157, ele vai dizer que, havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o MP, decretar a suspensão do poder familiar, liminar ou incidentalmente até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiada a uma pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade, e quando se decide essa demanda, tá? O artigo 158, ele vai dizer que o requerido será citado para, no prazo de 10 dias, oferecer resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo, desde logo, o rol de testemunhas e documentos. E o artigo 163 do ECA vai dizer que o prazo máximo para a conclusão do procedimento é de 120 dias de todo o procedimento, e caberá ao juiz, no caso notório ou de viabilidade de manutenção do poder familiar, dirigir esforços para preparar a criança ou adolescente com vistas à colocação numa família substituta. E como é que se dá o sistema de recursos no Estatuto da Criança e do Adolescente? O artigo 198, ele vai dizer que, nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adota-se o sistema recursal da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 73, do CPC, com as seguintes adaptações. Então, primeiro, os recursos serão interpostos independentemente de preparo, então não precisa de pagamento do preparo para poder interpor recurso, que é o alojamento do valor para o recurso, né? E em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o MP e para a defesa será sempre de 10 dias, tá? Os recursos terão preferência de julgamento e dispensarão o revisor.
e antes de determinar a remessa dos autos à superior instância, no caso de apelação ou do instrumento, no caso de agravo, a autoridade judiciária proferirá despacho fundamentado, mantendo ou reformando a decisão no prazo de 5 dias. E não existe prazo em dobro para a Fazenda Pública nem para o MP, tá certo? Como acontece na Justiça Comum, né? Vamos para uma questãozinha sobre isso para a gente poder fechar esse conteúdo de tutela jurisdicional da criança e do adolescente, tá? Vamos embora. Gabriel, adolescente de 17 anos de idade, entrou armado em uma loja de conveniência na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, exigindo que o operador de caixa entregasse todo o dinheiro que ali existisse. Um dos clientes da loja, policial civil de folga, reagiu ao assalto, atirando em Gabriel, mas não acertando. Assustado, Gabriel empreendeu fuga, correndo em direção a Betim, comarca limítrofe de Belo Horizonte, e onde residem seus pais. E lá, sendo capturado por policiais que se encontravam em uma viatura. Sobre o caso, analise a opção que indica quem será competente para as medidas judiciais necessárias, inclusive a eventual estipulação de medida socioeducativa, desconsiderando qualquer fator de conexão, continência ou prevenção. Então, letra A. O juiz da infância e juventude, da comarca de Belo Horizonte, ou o juiz que exerce essa função pode ser a capital do Estado. Letra B, o juiz da infância e juventude ou o juiz que exerce essa função da comarca de Belo Horizonte, por ser o foro onde o ato infracional cometido, onde ocorreu o ato infracional cometido por Gabriel. Letra C, o juiz criminal da comarca de Betim, por onde residem os pais do adolescente. Ou letra D, o juízo da infância e juventude, ou onde o juiz exerce essa função da comarca de Betim, por ser onde residem os pais do adolescente. Gente, sem dúvida, letra B, né? Letra B é artigo 147, ou seja, qual a competência será determinada. Nos casos de ato infracional, será a competente autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão, continência ou prevenção, ou seja, da comarca de Belo Horizonte, tá? O seu foro onde ocorreu o ato da infração, certo? Belezinha, gente, aqui nós finalizamos o conteúdo de hoje sobre o ECA. E agora nós vamos iniciar o nosso conteúdo sobre direito administrativo. E aí eu vou começar estudando com vocês os agentes públicos, tá? Que é o nosso conteúdo de hoje. Vamos embora. Então, primeiramente, vamos adentrar aqui no direito administrativo. E a primeira coisa que eu tenho para dizer a vocês é: quem é o agente público, né? O que é o agente público no direito administrativo? Então, o agente público, gente, vai ser toda pessoa física que exerce função pública, independentemente dessa função ser transitória ou efetiva, com ou sem remuneração, de forma pública ou administrativa, tá? Então, agente público é toda ou qualquer pessoa física que exerce função pública. E aí, independente do vínculo que ela tenha, se esse vínculo ele é por meio de concurso público, cargo comissionado, se é com remuneração, né, ou sem remuneração. Ou seja, o conceito de agente público é um conceito amplo. E aí os atos dos agentes públicos, eles ficam sujeitos ao controle jurisdicional, tá? Inclusive por meio dos remédios constitucionais, sendo assim os estagiários da defensoria, os mesários, jurados do tribunal, são exemplos também de agentes públicos, tá? E aí, o conceito de agente público é muito mais amplo do que a gente imaginava, né? Porque a gente pensa o quê? Que agente público é somente aquele que faz concurso público. Não. Agente público é toda e qualquer pessoa física que presta serviços públicos, tá? Sendo designação mais genérica para designar aqueles que exercem função pública, mesmo que seja em caráter temporário ou sem remuneração. Então, dentro do conceito de agentes públicos, é possível nos debruçar acerca das classificações constitucionais e legais. Então, dentro dos agentes públicos, nós vamos ter os chamados agentes políticos, que são aqueles que exercem um mandato eletivo, né? Mandato eletivo, na verdade, ali era mandato eletivo, tá? Temos aqui também os agentes militares, que são os agentes das Forças Armadas, policiais, etc. Temos os agentes administrativos, que são os servidores públicos, servidores temporários e os que estão no regime da CLT. E temos o particular em colaboração, que é aquele particular que presta o serviço público, tá? Os agentes políticos, e aí vamos começar estudando
primeiramente, os agentes políticos, né? E os agentes políticos, eles estão justamente relacionados à organização do Estado. Então, eles exercem função pública e, nesse caso, eles ingressaram como agentes estatais através das eleições. Então, o vínculo é de natureza política e pode ser presidente da República, governadores, deputados, prefeitos, ministros do Estado, secretários, né, de Estado, membros do alto escalão, magistratura, Ministério Público. Então, esses são os entes políticos, né, que entraram por meio de eleições, tá certo? Os agentes públicos militares são justamente aqueles que compreendem e prestam serviço às Forças Armadas, como Marinha, Exército e Aeronáutica, policiais militares e também Corpo de Bombeiros Militares. E aí o regime jurídico, ele é o estatutário, tá? Eles se submetem, independentemente de contrato, à legislação própria, né, que vai prever o seu ingresso, mix de carreira, então tem uma legislação própria que vai reger, certo? Temos também os agentes administrativos, que possuem vínculo com o poder público e se dividem em... Os agentes administrativos, eles podem ser servidores temporários, seletistas ou estatutários, tá? E o que são os agentes temporários? Ou seja, os agentes temporários, eles surgem a partir justamente da prerrogativa que a administração pública tem de contratar pessoas independentemente de concurso público em casos de emergência, tá? E a própria Constituição, lá no artigo 37, inciso 1, vai dizer que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional interesse público. Então, para que haja contratação de agentes temporários, é necessário que haja lei específica e que haja um excepcional interesse público, ou seja, visto que esse tipo de contratação não é regido por concurso público, não se pode fazer contratações temporárias para situações regulares, tá? Sob pena de violar os princípios do LIMP, né? Da legalidade, impessoalidade, moralidade, certo? E a contratação temporária já está dizendo que o contrato tem que ter um tempo certo e determinado, tá? Eu já entrei no meu escritório com vários mandados de segurança, porque normalmente acontece de se contratar, de se fazer contratos, né, temporários sem o excepcional interesse público, tá? Temos também os agentes temporários, que são os servidores, ainda os agentes temporários, né? Vamos lá. Esses servidores, eles realizam concurso público? Não. Eles são recrutados mediante processo seletivo simplificado, eles não se submetem ao concurso público, tá? Temos aí também os servidores estatutários, são aqueles que mantêm uma relação funcional com o Estado através do regime estatutário, sendo os titulares de cargos efetivos, totalmente sujeitos ao regime de direito público, tá? E ingressam mediante concurso público. Aí, para estes servidores, aplica-se a Lei 8.112, que é a lei dos servidores públicos, tá? Que vai dispor sobre todo o regime jurídico e a das autarquias, da União, da Fundação Pública, de todas as entidades da administração pública indireta e direta, tá? E vamos uma questãozinha sobre os agentes públicos. Maria foi contratada temporariamente, sem a realização de concurso público, para exercer o cargo de professora substituta em uma autarquia federal, em decorrência do grande número de professores do quadro permanente em gozo de licença. A contratação foi objeto de prorrogação, de modo que Maria permaneceu em exercício por mais de 3 anos, período durante o qual recebeu muitos elogios. Em razão disso, alunos, pais e colegas de trabalho levaram à direção, à autarquia, o pedido de criação de um cargo em comissão para professor, para que Maria fosse nomeada para ocupá-la e continuasse ali lecionando. Avalie a situação hipotética apresentada e, na qualidade de advogado ou advogada, assinale a alternativa correta. Letra A. Não é possível a criação de cargo em comissão de professora, visto que tais cargos destinam-se apenas às funções de direção, chefia e assessoramento. Letra B. É adequada a criação do cargo em comissão para que Maria prolongue sua atividade como professora na entidade administrativa diante de justificado interesse público? Letra C. Maria tem estabilidade, porque exerceu a função de professora por mais de 3 anos consecutivos, tornando desnecessária a criação de um cargo em comissão para que ela continue como professora na entidade autárquica. Ou letra D. Não é necessária a criação de um cargo em comissão para que Maria permaneça exercendo a função, porque a contratação temporária pode ser prorrogada por tempo indeterminado. Gente, sem dúvidas, a alternativa é a letra A. Não é possível a criação de um cargo
em comissão para a professora, porque esses cargos, eles só se destinam à direção, chefe e assessoramento, conforme lá o artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal, que vai dizer que os cargos em comissão se destinam apenas à direção, chefia e assessoramento. O cargo de professor não é o cargo de direção, então é preciso ter concurso público, tá? Por isso que a questão está errada. E aí, vamos dar continuidade para a gente poder fechar aqui o nosso tema de agentes públicos, e eu vou conversar com vocês agora exatamente sobre os servidores públicos, tá? Quem são os servidores públicos? Então, os servidores públicos, gente, eles são todos os agentes que mantêm relação funcional com o Estado por meio de um regime legal, que é o regime estatutário, sendo titulares de cargos públicos efetivos, totalmente sujeitos ao regime de direito público, são aqueles que ingressam mediante concurso público, serão considerados aí servidores públicos, beleza? Beleza. E aí, vamos lá, nós temos dentro dos servidores públicos, nós vamos ter justamente os cargos públicos chamados de efetivos e vamos ter os cargos públicos em comissão, tá? E aí, o cargo público efetivo, né, o servidor que ocupa o cargo público efetivo, o servidor que ocupa, né, pode ocupar um cargo público efetivo, né, no qual o seu ingresso ocorre mediante concurso público, ou pode ocupar um cargo público em comissão, seja ele livre, qual seja livre de nomeação e exoneração. O conceito legal de servidor público está justamente na Lei 8.012, que é a Lei dos Servidores Públicos, deixa eu só tirar aqui para vocês, onde lá no parágrafo 2º vai dizer o seguinte: para efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida no cargo público. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. E o parágrafo único vai dizer que os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. E aí vamos falar dos cargos públicos efetivos, tá? Vamos falar dos cargos públicos efetivos, que são aqueles selecionados por concurso público para ocupar cargos públicos, tá? Tendo vinculação de natureza estatutária, ou seja, regidos pelo regime estatutário e não contratual, e adquire estabilidade após sujeitar ao chamado estágio probatório. Então, a principal vantagem conferida aos estatutários é justamente que os cargos são vitalícios, né, que é o caso dos magistrados, membros do MP, membros do Tribunal de Contas. Nos cargos vitalícios, o estágio probatório é reduzido, tendo duração somente 2 anos após o agente adquirir a vitaliciedade. E temos também os cargos efetivos, né, que é a condição que todos os cargos públicos ocupam, com exceção dos 3 vitalícios acima citados, né, como nós já falamos. Então, os cargos efetivos têm estágio probatório maior e de 3 anos, e após o estágio probatório, o servidor adquire a estabilidade. Tá? Então, trouxe aqui um quadrinho para vocês de diferença da estabilidade para a vitaliciedade. Então, a estabilidade se adquire após 3 anos de estágio probatório, é aplicado somente aos servidores de cargo público, de cargo efetivo, e perdem o cargo, né, por sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo, avaliação periódica de desempenho e redução dos gastos com o pessoal. Podem perder o cargo. Aqueles que são dotados de vitaliciedade, eles adquirem eles adquirem essa vitaliciedade a partir de 2 anos de estágio probatório, né? São os magistrados, membros do MP, ministros, conselheiros do Tribunal de Contas. Eles perdem somente o cargo por sentença transitada em julgado, tá? E vamos falar agora do cargo público em comissão. O cargo público em comissão, ele vai ser destinado às atividades de chefia, direção e assessoramento. Diferentemente dos cargos efetivos, né, estes não garantem a estabilidade do servidor, tá, e a competência para nomeação e exoneração do chefe executivo, lá na forma do artigo 37, inciso 5º, que nós já lemos, tá, e aí, nesse caso, a pessoa tomará posse do cargo comissionado, não possui anteriormente vínculo com a administração pública, né, então, com relação aos cargos em comissão, tá, é interessante também dizer para vocês sobre a função pública de confiança, né? Que cargo e comissão só é possível para os cargos de chefia, direção e assessoramento. Então, o ponto-chave é que ela é acrescida de atividades já desempenhadas por servidor ocupante de cargo efetivo, ou seja,
Apenas pessoas que já integram os quadros da administração pública e prestou concurso público e exerce função de confiança. Exemplo, Felipe, analista do Tribunal de Justiça do Estado Beta, estável, em razão de sua excelência de desempenho, o magistrado do juízo resolve atribuir uma função de chefia a Felipe, tá? Então, seria justamente esse cargo em comissão. Então, no exemplo citado, Felipe já era servidor, ocupante de cargo efetivo, tá? Ou seja, já pertencia aos quadros da administração pública, tá? E foi acrescida a função de confiança. E caso o servidor ele rompa o seu vínculo na função de confiança, né? Nesse caso, não vai implicar que ele perdeu também o cargo efetivo, né? Ele continua sendo analista, tá? Uma vez que depende da observância da exigência legal para a perda. Então, o cargo em comissão, ele pode ser de livre exoneração e de livre exoneração, tá? Temos também aqui, deixa eu só tirar aqui para vocês. Temos também aqui os servidores públicos que exercem a chamada função de confiança, né, que é a atividade propriamente dita, né, é uma atribuição específica atribuída a um agente, que pode ser de chefia, direcionamento e assessoramento. Então, o ponto-chave é que ela é acrescida das atividades já desempenhadas por servidor ocupante de cargo efetivo. Cargo comissionado de confiança possui caráter provisório, tá? Como nós já falamos, o servidor ele não tem estabilidade, também se destina às atribuições de chefia e assessoramento, só que nesse caso a pessoa tomará posse do cargo comissionado, ela não possuía vínculo com a administração pública. Então, quando a pessoa ela exerce uma função de confiança, ela já era servidora pública, né? E aí, quando a pessoa assume o cargo comissionador de confiança, essa pessoa aqui, nesse caso, ela não possuía vínculo anteriormente com a administração pública, tá? É interessante essa diferenciação. E aí, só trazendo aqui para vocês, né, o cargo em comissão consiste no lugar no quadro funcional da administração, que conta com um conjunto de atribuições e responsabilidades. A função de confiança é o conjunto de atribuições e responsabilidades. No cargo em comissão é utilizado para direção, chefia e assessoramento, tá? E pode ser ocupado por qualquer pessoa, reservado pelo limite mínimo previsto em lei, e só pode ser atribuído aos servidores de carreira. Já as funções de confiança, elas são utilizadas também para a função de direção, chefia e assessoramento, mas só pode ser ocupados por servidores já titulares de cargos efetivos, tá certo? E os empregados públicos? Os empregados públicos são aqueles que possuem vínculo com a administração pública por meio do contrato, ou seja, através do regime seletista, da CLT. E aí a doutrina, ela conceitua o regime de emprego público, né? Vai ser menos protetivo do que o regime estatutário nos cargos públicos e está constitucionalmente definido como sistema de contratação a ser utilizado nas pessoas jurídicas de direito privado da administração indireta. Isto é, das empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações governamentais e consórcios privados, tá? Empregados públicos, por mais que sejam regidos pela CLT, eles também precisam realizar concurso público, tá? Então, o regime do empregado público, ele é menos protetivo do que o estatutário e está constitucionalmente definido, né, como sistema de contratação a ser utilizado nas pessoas jurídicas de direito privado, da administração indireta, ou seja, nas empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações governamentais ou com consórcios públicos, tá? Então, alguém que trabalha, por exemplo, numa empresa pública, embora tenha como regime jurídico de trabalho a CLT, terá que se submeter a concurso público, tá? Então, é possível encontrar também empregados públicos em pessoas jurídicas de direito público contratadas antes da Constituição Federal, quando não havia tanta restrição ao uso do emprego, tá? Então, a gente ainda consegue encontrar empregados públicos, tá? E os empregados públicos não têm estabilidade típica do regime estatutário. Então, vamos para uma questãozinha sobre isso, para a gente poder finalizar a nossa pílula do conhecimento de hoje. Amadeu, assim que concluído no ensino médio, inscreveu-se e foi aprovado em concurso público para cargo de técnico administrativo no quadro permanente determinado do Tribunal Regional Federal. Cargo em que alcançou a estabilidade após o preenchimento dos respectivos requisitos legais. Enquanto estava no exercício da função deste cargo, Amadeu cursou e concluiu a Faculdade de Direito, razão pela qual decidiu prestar concurso público e foi aprovado para ingressar como advogado de certa sociedade de economia mista federal, que recebe recursos da União para seu custeio geral.
diante dessa situação hipotética, assinar a alternativa correta. Letra A. Amadeu poderá acumular o cargo no tribunal ou emprego na Sociedade de Economia Mista Federal se houver compatibilidade de horários? Letra B. A estabilidade já alcançada por Amadeu estende-se à Sociedade de Economia Mista, considerando que aquela se consuma no serviço público e não no cargo? Letra C. Amadeu, ao ser contratado pela Sociedade de Economia Mista, continua submetendo o teto remuneratório do Serviço Público Federal? Ou letra D. Amadeu poderá ser transferido para integrar o quadro de Sociedade de Economia Mista sem realização de novo concurso público. Nosso gabarito de hoje é a letra C. Amadeu poderá ser contratado pela Sociedade de Economia Mista, continuando sendo submetido ao teto remuneratório do servidor público federal. Então, a Sociedade de Economia Mista, que recebe recursos da União para custeio geral, aplica-se a seguinte regra, artigo 37, parágrafo 9º. Aplica-se às empresas públicas e à Sociedade de Economia Mista, às suas subsidiárias, que receberam recursos da União, Distrito Federal e municípios para o pagamento de despesas pessoais ou custeios em geral, tá certo? Então, nós finalizamos hoje a nossa pílula do conhecimento, e amanhã nós nos encontraremos, tá, para conversar sobre outros assuntos, sobre outras disciplinas. Espero que vocês estejam conseguindo dar conta, se mantenham resilientes, firmes e fortes, foco, força e fé, que com certeza vai dar certo, minha gente. Fiquem com Deus e tchau, tchau.